Boa noite. É com muita alegria que a comissão organizadora, composta por membros do mestrado profissional em Diversidade e Inclusão da UF, CMPDI, Escola de Inclusão da UF, Grupo de SUF e o atendimento aos alunos com altas habilidades ou superdotação de Itaboraí no Espaço AMES, recebe a todos vocês no primeiro dia de atividades do 6º Simpósio de Altas Habilidades ou Superdotação do CMPDI e o 2º Simpósio de Altas Habilidades ou Superdotação de Itaboraí. Para dar início ao nosso evento, teremos a mesa de abertura composta pelas professoras Fernanda Serpa, representando o CMPDI, a Escola de Inclusão e o Grupo de SUF, e Fátima Rauluzaites, representando o atendimento aos alunos com altas habilidades ou superdotação de Itaboraí. Os simpósios estão abertos. Desejamos a todos um excelente evento. Que sejam dias de muito aprendizado. Boa noite, eu sou a professora Fernanda Serpa, sou uma mulher branca, estatura mediana para baixa, tenho os cabelos escuros, na altura do ombro, uso óculos, meus óculos têm armação escura também. Hoje eu estou com uma blusa de fundo azul e bastante detalhes pequenos em branco e vermelho. Venho aqui receber a todos com muita alegria para o 6º Simpósio de Altas Habilidades ou Superdotação do CMPDI e o 2º Simpósio de Altas Habilidades ou Superdotação de Itaboraí. Nos últimos anos, a procura pelo conhecimento do tema tem crescido em nosso país. Mesmo que de forma ainda um pouco lenta quando comparada a outras necessidades específicas dos indivíduos. E foi com muito prazer que o mestrado profissional em Diversidade e Inclusão da UF, um dos locais de pesquisa e estudo na área da superdotação no Brasil, recebeu a solicitação da AMES Itaboraí na procura de parceria para a realização de um evento que abarcasse o tema no âmbito da educação básica. Todas as atividades que ocorrerão nesses 3 dias foram pensadas a partir das demandas levantadas pelos profissionais de educação do município de Itaboraí. E é seguindo essa perspectiva que o Simpósio de Altas Habilidades ou Superdotação do CMPDI ganha, a partir de 2023, o caráter itinerante, buscando a cada ano do porvir atender as necessidades de públicos de regiões distintas do estado do Rio de Janeiro e, quem sabe, no futuro, de outros estados do nosso país. Nesse sentido, em nome dos pesquisadores da linha de superdotação do CMPDI, agradeço a coordenação do curso e aos demais colegas pelo fato de terem abraçado a ideia conosco. Agradeço a cada palestrante que estará conosco nesses dias, pois são pessoas que contribuirão muito para o nosso aprendizado. Agradeço ao grupo de SUF, na pessoa da professora doutora Sônia Nogueira, à Escola de Inclusão da UF, ao Espaço AMES de Itaboraí, na pessoa da professora mestra Fátima Rauluzaites, pela parceria na realização deste evento. Também agradeço ao Conselho Brasileiro de Superdotação, na pessoa da professora doutora Cristina Delu, e ao Instituto de Matemática da UF, na pessoa da professora doutora Laila Crisaf, pelo apoio que nos foi dado na divulgação e oferta de espaço para que o evento fosse realizado. Desejo a todos um excelente evento, que sejam dias de muito aprendizado e que possamos, a partir das nossas aprendizagens e vivências, possibilitar o aumento da visibilidade dos indivíduos superdotados, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida de cada um deles. Olá, sou a professora Fátima, tenho 58 anos, sou uma pessoa clara, de olhos verdes, cabelos brancos na altura dos ombros, uso óculos, brincos e corrente.
Estou trajando uma camisa azul marinho com listas coloridas e estou usando batom. É grande a satisfação de estar com vocês participando deste evento. Em conjunto com uma equipe de professores e psicóloga, atuamos desde 2017 no atendimento aos alunos com altas habilidades ou superdotação no município de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Atualmente estamos lotados no espaço AMES, de atendimento multidisciplinar em educação e saúde do município. Itaboraí conta com lei específica para o atendimento aos alunos com altas habilidades ou superdotação, o que é um expressivo ganho diante da quase ausência de políticas públicas municipais para este público, também alvo da educação especial inclusiva e, como tal, com direitos previstos. Mesmo assim, ainda estamos aquém do que esses alunos precisam e merecem, enquanto educação suplementar, e a luta, em muitos momentos, é para que o trabalho não esmoreça. Mesmo diante das dificuldades, observa-se cada vez mais famílias e escolas buscando avaliação, atendimento e apoio para os alunos com altas habilidades ou superdotação. Nesse processo, nos defrontamos também com familiares e profissionais com perfil superdotado, que na sua trajetória não tiveram as oportunidades que hoje buscam para seus filhos ou alunos. Assim, diante de questões levantadas no trabalho, junto às escolas e famílias assistidas, buscamos apoio no curso de mestrado profissional em diversidade e inclusão da Universidade Federal Fluminense, o que resultou no simpósio que ora se apresenta. Na certeza de estarmos colaborando com a divulgação do assunto para esclarecimento e debate acerca dos temas levantados, agradecemos aos departamentos e professores da UF envolvidos nesta parceria, ou seja, ao CMPDI, à Escola de Inclusão e ao DIES. Agradecemos também à Prefeitura Municipal de Itaboraí e ao Espaço AMES, com todos os parceiros e funcionários envolvidos nessa trajetória. Meu especial agradecimento à doutora Fernanda Serpa pela orientação e apoio, sem esquecer de todos os outros envolvidos em um evento como esse, alunos, funcionários e colaboradores diversos. Registro também gratidão aos que colaboraram em outros momentos para que o atendimento aos alunos com altas habilidades ou superdotação se efetivasse em Itaboraí e aos atuais colaboradores, profissionais resilientes, como o trabalho na educação sempre exige. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao 6º Simpósio de Altas Habilidades ou Superdotação do CMPDI-UF e o 2º Simpósio de Altas Habilidades ou Superdotação de Itaboraí. Uma história em construção. O simpósio foi organizado em parceria com a Escola de Inclusão da UF, o grupo de SUF e também o Espaço AMES de Itaboraí. Bem, nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre a nossa história. A nossa história da superdotação, ela vem desde a década de 20 no nosso país, mas principalmente com a chegada de Helena Antipov, a criação da pestalozzi e também a incorporação do atendimento aos superdotados já
em 61 na LDB, mesmo que fosse uma citação tímida, mas ele já aparecia. Não podemos deixar de falar na nossa história de grandes nomes, como a professora Maria Helena Novaes e a professora Zenita Genter. Mas também não podemos deixar de falar na nossa história da professora Cristina Delu e tantas outras que eu vou pedir permissão para omitir os nomes, para evitar ser injusta com algumas, com a criação do Combrage. Pessoas que vieram das suas lutas individuais, que entenderam a necessidade de consolidar a luta e a busca por um melhor atendimento às pessoas superdotadas, criando, então, um Conselho Brasileiro de Superdotação. No entanto, a minha história se entrelaça com a história de tantas outras e com as histórias de vocês, com a chegada à Universidade Federal Fluminense em 2012. Quando cheguei à universidade, encontrei a Escola de Inclusão, coordenada pela professora Cristina, que, dentre outras tantas atividades, tinha um trabalho voltado para a identificação dos alunos superdotados. Também me deparei, com a chegada à universidade, com o Congresso do Combrage acontecendo na UF naquele ano. E naquele ano, que era 2012, os alunos superdotados, crianças e adolescentes que participavam do evento do Combrage, eles criaram a Declaração dos Alunos Superdotados. Essa declaração é riquíssima e ela nos dá a ideia do quanto aqueles alunos estavam esquecidos nos seus diversos ambientes e o quanto tudo aquilo era muito sofrido para eles. Então, essa declaração, ela foi, digamos assim, o pontapé para a entrada do nosso doutorado. Fizemos o doutorado em Ciências e Biotecnologia, orientada pela professora Cristina Delu, e nesse doutorado nós fizemos o entrelaçamento das ciências e a biotecnologia com a superdotação. Como? Criando uma rede de interação para alunos superdotados. Para esse atendimento de alunos superdotados, essa rede de interação, ela era composta pela Universidade Federal Fluminense, através do programa de pós-graduação no qual eu estava, e a Escola de Inclusão, o Instituto Vital Brasil, que é uma empresa de Niterói que produz soro, vacina, e também as escolas públicas. Os alunos das escolas públicas, adolescentes que cursavam ensino médio, eles eram identificados por psicólogas da Escola de Inclusão e do Vital Brasil, e então eles começavam a sua iniciação científica júnior nos laboratórios da UF ou do Vital Brasil. Nós tivemos muitos resultados positivos nesse processo. Um deles é que a atual parceira psicóloga da Escola de Inclusão é uma aluna oriunda desse projeto. Então, essa rede de interações começa a sistematizar a chegada e o atendimento dos alunos da educação básica na UF, esses alunos superdotados. Para além das redes de interações, nós criamos também o curso de verão para alunos superdotados da UF. Esse curso de verão ele acontece normalmente em uma semana de janeiro, e alunos da educação básica, de escolas públicas ou privadas, do Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio, passam uma semana conosco, assim como os seus responsáveis. Esse curso de verão, ele começa no meu doutorado, mas quando eu termino o doutorado, eu já fazia parte do grupo de SUF, que era um grupo voltado para o atendimento e preparação de materiais para o ensino de ciências. No entanto, as pesquisadoras do grupo abraçaram comigo a causa da superdotação. E nós começamos a nos debruçar cada vez mais nesses estudos, criamos grupos de estudos, formamos os nossos licenciandos, todos eles que passam pelo grupo são formados nessa linha da superdotação. Fizemos parcerias com os alunos de mestrado e doutorado para fortalecer também os nossos estudos. E, então, o DIES cria o PRAX, que é o Programa de Apoio a Alunos com Comportamento Superdotado.
na qual nós continuamos com a ideia de atender os responsáveis dos superdotados, que vinha da minha tese de doutorado, abrimos para a formação de professores, abrimos para a formação de professores junto com alunos superdotados na UF. Então, aos poucos, nós estamos ampliando cada vez mais esse trabalho na linha da superdotação. Tanto que o DIESS-UF quis abraçar o simpósio conosco. Acontecia também na UF a criação e a constituição do curso de mestrado profissional em diversidade e inclusão. Nós tivemos à frente dessa criação as professoras Cristina Delu e Helena Carla, e não podia ser diferente, a linha 1, que é uma das linhas do nosso mestrado, é a linha que pesquisa em altas habilidades e notório saber. Então, ela começa com a presença da professora Cristina Delu, eu chego logo depois, hoje nós já temos a participação do professor Tiago Lacerda, tivemos a professora Lúcia Lehmann conosco também na linha 1, a professora Alice Yamazaki, que está chegando aqui conosco também na linha 1. Então, essa linha ela vem se consolidando aos poucos, até porque até pouco tempo atrás o número de doutores na área de superdotação não era muito grande, então ela vem se consolidando e ela vai, né, mostrando as suas diferentes frentes de trabalho, e numa delas é a criação do Simpósio de Altas Habilidades ou Superdotação do CNPD-UF, que hoje inicia a sua 6ª edição. Né? E por que Itaboraí? Como é que começa essa história de Itaboraí? Eu coloco aqui que, através de orientações de mestrandos oriundos de lá, mas, na realidade, Itaboraí começa antes. Começa com a chegada de crianças que foram identificadas pela Escola de Inclusão, a participação dessas crianças no curso de verão, seus pais responsáveis chegando, muitos desses responsáveis vieram estudar conosco, trouxeram professores, por exemplo, a Fátima, que está conosco agora através do Espaço AMES, ela foi uma, né, das mestrandas, ela foi a minha primeira mestranda pelo CNPDI e estabeleceu mais ainda essa parceria com Itaboraí. Ao longo de alguns anos, a professora Cristina Delu, pela Escola de Inclusão, pelo CNPDI, esteve em Itaboraí ministrando palestras de formação para professores, encontro com os pais. E esses encontros com os pais criaram até uma possibilidade de uma associação de pais irresponsáveis. A notícia que eu tive é que ela ainda não foi consolidada, e é importante retomar esse espaço. E não só os pais de Itaboraí, eu diria assim, para todos os pais de todas as cidades, ter esse espaço em que os pais se encontrem, que os pais se reconheçam, que os pais possam conversar, isso tudo é muito importante. Então, essa associação de pais foi pensada, né? Então, está na hora de Itaboraí retomar essa ideia e outras cidades também. E, em 2018, com parceria, né, com o DIESS-UF, foi criado o primeiro simpósio de altas habilidades ou superdotação de Itaboraí. Então, nós fizemos esse primeiro simpósio lá, levando a nossa expertise da UF, ouvindo o que as pessoas de Itaboraí tinham, e nesse ano nós fomos novamente procuradas pelo Espaço AMES, nas pessoas das professoras Fátima e Kátia, e com essa demanda, Itaboraí precisa falar novamente em superdotação. Estamos precisando levar para as escolas, para os professores, para os profissionais que trabalham com a superdotação, e pedindo essa parceria. E aí nós pensamos, né, começamos a fazer todo o levantamento do que Itaboraí tinha de demanda, e todas as palestras que vocês vão começar daqui a pouco com a doutora Fabrícia, ouvindo hoje, e continuarão amanhã ao longo do dia, todas as palestras, todos os temas trazidos nesse evento são temas oriundos de Itaboraí, da demanda dos profissionais de Itaboraí. Então, nós achamos muito importante esse tipo de evento, porque nós estávamos atendendo a uma região, mas que se expande, porque nós sabemos que são necessidades de outras pessoas também. E é com isso que surge a ideia do Simpósio de Altas Habilidades ou Superdotação do CNPD-UF passar a ter o caráter itinerante. Na realidade,
O evento presencial, que será amanhã, ele aconteceria na cidade de Itaboraí. No entanto, a escola que estava como parceira, que iria nos oferecer o auditório, precisou passar por uma obra de emergência, e nós não tivemos um espaço físico para realizar o espaço em Itaboraí, porque não comportava o número de pessoas inscritas. Trouxemos o evento para a UF. No entanto, a nossa ideia, a partir de 2024, é que realmente, a cada ano, o simpósio do CMPDI, ele aconteça em uma cidade parceira, em uma região parceira. Então, a gente espera que isso realmente dê frutos, a gente espera que essa possibilidade fomente mais parcerias, e sabemos da importância das parcerias na nossa área. Como eu coloquei aqui no início, a minha história, aprendendo sobre a superdotação, entrelaça com a história de todos que estão aqui. É a nossa história, é a necessidade de aprender mais. Nós estamos em construção, nós estamos caminhando, e tudo aquilo que se faz caminhar através de pessoas que querem realmente aprender, mostra a necessidade dessas interações, do ouvir os diferentes saberes, do ouvir as diferentes situações, as diferentes experiências. Então, a gente espera que esses próximos dias sejam dias, né, hoje, amanhã e sexta-feira, dias de muita troca, de muita oportunidade de aprendizado para todos nós, e principalmente dias de fortalecer laços que darão frutos para as pessoas com comportamentos superdotados. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso simpósio. Que vocês saiam daqui com os corações repletos de alegria e com os cérebros repletos de vontade de ir à frente e aprender mais. Muito obrigada pela presença de todos. Convidamos a todos que acompanhem agora a palestra da professora doutora Fabrícia Signorelli, médica psiquiatra, entendendo a relação entre altas habilidades e TDAH, comorbidades, diagnóstico diferencial ou ambos. Informamos que perguntas podem ser colocadas no chat e que após a palestra serão respondidas pela doutora Fabrícia. Olá a todos, sou Fabrícia Signorelli, psiquiatra. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora do evento. Vou falar hoje com vocês sobre um tema super importante, que é entender a relação entre altas habilidades e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quando eles acontecem como comorbidades, diagnóstico diferencial, ou ambos. Então, como eu mencionei, eu sou psiquiatra, com mestrado em transtornos do neurodesenvolvimento. Atualmente, sou colaboradora do Programa de Atenção de Primeira Infância, o PAP, na Unifesp. E sou psiquiatra do Ambulatório de TDAH de Adultos, do Departamento de Neurologia da Unifesp. Então, superdotação, como a gente está começando o congresso hoje, vou trazer alguns conceitos para você. Então, são indivíduos que são reconhecidos pelo seu desempenho, que é superior quando comparado com seus pares. Embora a superdotação ela esteja associada com a escolaridade, ou seja, com a questão de uma alta capacidade cognitiva do QI, atualmente várias áreas acadêmicas e não acadêmicas estão relacionadas às altas habilidades. Então, várias conceituações contemporâneas entendem que a superdotação vai como algo muito além do QI elevado, e também considera altas habilidades mais específicas, ou seja, em diferentes domínios. Existem vários modelos teóricos para explicar a superdotação, e um modelo bastante utilizado são os dos 3 anéis de Renzulli.
E através desse modelo teórico, a explicação divide altas habilidades em duas categorias: a superdotação escolar e a superdotação criativo-produtivo. A superdotação escolar realmente é o tipo mais facilmente identificado. Por quê? Porque tem relação com o QI elevado, que é identificado pelos testes de QI, ou seja, pressupõe que crianças, adolescentes e adultos com QI elevado tendem a obter um bom desempenho escolar, um bom desempenho acadêmico. E o outro subtipo de superdotação, de acordo com o autor, é a superdotação criativo-produtivo, que implica realmente no desenvolvimento de materiais, na criatividade para produções originais, ou seja, a capacidade de aplicar informações adquiridas através de processos de pensamento, de criações em diferentes áreas de questões, de objetos, de ideias que possam ser realmente implementadas em situações reais. E nesses três anéis de Renzulli, o que ele entende como importante? Que a superdotação, na verdade, ela vem de acordo com a confluência de três fatores. Ter, de fato, seja uma habilidade acima da média do ponto de vista intelectual ou específica, mas ter, sim, uma habilidade bem acima da média, ter a capacidade da criatividade e ter a capacidade de ter o foco, o envolvimento com a tarefa. Então, esses três componentes, eles precisam estar presentes. É óbvio que eles vão estar presentes, mas não em tempo integral, na mesma intensidade, Então, ao longo da vida produtiva desses indivíduos, esses elementos eles vão se apresentar em diferentes intensidades. Mas o importante é que esses elementos eles estejam interagindo em algum grau para que, de fato, esse indivíduo consiga ser capaz de produzir num alto grau, utilizar a sua criatividade, a sua capacidade cognitiva num alto grau. Então, isso é fundamental. E aí, então, de acordo com o Renzulli, como eu mencionei para vocês, existem dois tipos de altas habilidades. As duas implicam ter, sim, uma habilidade bem acima da média. Quando ele considera, que ele chama ali de habilidades gerais, ele está mesmo se referindo à habilidade de inteligência geral, uma habilidade verbal geral acima da média, uma capacidade de um processamento de informação, de engajamento de pensamento abstrato, de integrar experiências e, a partir dessas experiências vivenciadas, obter respostas adequadas a novas situações, Então, é aquilo que as pessoas mencionam. Nossa, ele consegue rapidamente captar ali as informações e ter uma ideia, ter a capacidade de uma resolução de problema, um raciocínio verbal ou também um raciocínio numérico, ter essa capacidade de fazer relações espaciais, uma boa memória e um raciocínio com palavras. Muitas dessas questões, até a inteligência geral e outras tarefas, elas são avaliadas através, ou seja, essas habilidades elas são aferidas através dos testes neuropsicológicos. Então, para o diagnóstico de altas habilidades do subtipo acadêmico, é claro que o histórico de vida da criança, do adolescente e do adulto vai dando sinais ao longo da vida, de que ele possa qualitativamente apresentar uma superdotação subtipo acadêmico, mas quantitativamente esses valores vão chegar através da aplicação de testes neuropsicológicos. E a habilidade bem acima da média, também que está presente nas habilidades específicas, são aquelas habilidades, como eu mencionei anteriormente, específicas, como o próprio nome diz, de adquirir conhecimentos ou técnicas, desempenhar atividades que são especializadas, habilidade de aplicar combinações, Então, o indivíduo ele pode ter, de fato, a capacidade de ter uma habilidade geral acima da média, mas também em áreas específicas, como dança, composição musical, a capacidade de liderança. Então, quantos líderes a gente conhece na história e que muito provavelmente alguns, a biografia conta que o histórico sugeria que eles fossem superdotados, mas a capacidade de liderança também é uma habilidade específica, em outras áreas mais específicas, como matemática, química, literatura. Então, essas altas habilidades específicas também, dentro desse modelo teórico, esses indivíduos são considerados como indivíduos com altas habilidades.
Então, para fechar, né, o que esse modelo teórico propõe para a gente? Que esses indivíduos precisam ter esses 3 componentes interagindo. Como o próprio gráfico mostra, né, como se a própria ilustração mostra aqui para a gente. Uma habilidade bem acima da média, a criatividade e o envolvimento, o foco na tarefa. Esses 3 fatores interagindo, né, de forma junto, vão levar para a gente a apresentação da superdotação, que o autor adota 2 subtipos. O subtipo acadêmico, que está relacionado com a questão, né, de um desempenho escolar, um desempenho acadêmico, um desempenho na vida laborativa acima da média, ou o subtipo criativo produtivo, que está relacionado mesmo quando o ambiente propicia tudo isso, que esse indivíduo possa criar, né, seja produções musicais, literatura, matemática, química, enfim, dentro da área que ele tem essa habilidade acima da média. E quando, né, aqui no Brasil, a gente começou a adotar esse conceito, né, quando o Ministério da Educação trouxe isso para a gente, né? E eu gosto muito de enfatizar como médica, inclusive quando eu dei a primeira aula sobre altas habilidades, o quão difícil foi para mim arrumar material dentro da literatura científica médica sobre esse assunto. Então, muito se fala, né, e nós temos vários profissionais da educação presente nesse evento, né, como muito se fala da questão de inclusão escolar. Então, a gente fala inclusão escolar, deficiência intelectual, transtorno do espectro autista, altas habilidades. Então, por muito tempo foi visto, né, e a produção científica veio muito voltada à questão das altas habilidades, adaptação escolar, uma série de outras questões. E hoje, como psiquiatra, né, eu vejo que vem acontecendo ainda de uma maneira muito pequena, né? E é uma busca que, como psiquiatra, eu venho me envolvendo com essa temática justamente para isso, né? Para que esse assunto, que é o que a gente vai abordar hoje aqui na aula como psiquiatra, né? Eu fiquei incumbida de falar um pouco da relação entre o TDAH e altas habilidades, justamente por isso. Porque dentro da área de saúde é fundamental que os profissionais que trabalham com desenvolvimento infantil ou mesmo durante a vida adulta, que entendam das características socioemocionais dessa população e dos possíveis diagnósticos diferenciais ou outros transtornos psiquiátricos que podem ser associados. Mas quando começou a se falar sobre esse conceito de superdotação, né? Quando o Ministério da Educação trouxe para a gente. E por que eu fiz esse parênteses? Porque justamente a grande maioria dos artigos que eu obtive eram artigos de revista de educação, né? Algumas revistas de saúde, mas de produções científicas médicas foi muito difícil mesmo fazer essa coletânea, né, sobre produções científicas a respeito de altas habilidades. Mas, voltando aqui à temática, em 1986, né, foi definido, então, oficialmente, os documentos que consideravam, que conceituavam o que eram crianças superdotadas e talentosas. Então, o conceito era o quê? Né? Aí aqui eu vou ler para vocês na íntegra como esse documento chegou para a gente. Então, são consideradas crianças superdotadas e talentosas as que apresentam notável desempenho ou elevada potencialidade em qualquer dos seguintes aspectos, sejam de forma isolada ou combinada: capacidade intelectual superior, aptidão acadêmica específica, pensamento criador ou produtivo, capacidade de liderança, talento especial para artes visuais, artes dramáticas e músicas e capacidade psicomotora. Em 1994, teve uma pequena mudança com relação a algumas nomenclaturas. Então, né, incluiu-se o termo altas habilidades no lugar de superdotação e foi trocado crianças por educandos. Aqui, novamente, eu vou fazer um adendo. Você vê como tudo estava ainda muito voltado ao ambiente escolar, ao ambiente acadêmico, né? Não olhando para esses indivíduos fora desse contexto de aprendizagem, né? Mas foi uma pequena mudança em algumas palavras, mas o conceito geral se manteve ali o mesmo. E qual é a prevalência, né? Quando a gente fala dessa população no mundo, qual é a prevalência? Existem algumas divergências, mas isso, de modo geral, quando a gente fala de estudo de prevalências, para tudo, né? Dentro da psiquiatria, quando a gente vai estudar a prevalência de TDAH,
ou prevalência de TDAH com autismo, ou prevalência de depressão, existe uma variabilidade. E por quê? Por diferenças metodológicas que esses estudos de prevalência adotaram, né? Mas aí eu trouxe 4 fontes diferentes que trazem uma pequena variabilidade aí com relação à prevalência. Então, os dados da Associação Nacional, né, de Crianças Superdotadas, ela mostra que a prevalência é de 6 a 10% de estudantes que apresentam altas habilidades e utilizam algum suporte adicional em sala de aula. Esse dado não é um dado brasileiro, tá? Então, essa National Association for Gifted Children não é uma associação brasileira. Então, esse dado não é nacional, tá? Outros estudos já trazem para a gente uma prevalência na população escolar entre 3% a 5%. No Brasil, o censo de 2020, ele trouxe um número de 24.424 estudantes com perfil de altas habilidades e superdotação. Mas o que acontece? No Brasil, a gente vive sim, uma realidade. Primeiro que muitas crianças e adolescentes que estão aí inseridos em sala de aula não têm um laudo de altas habilidades. E muitas crianças que têm um laudo de altas habilidades não foram instruídos pela profissional que fez o laudo ou pela escola que eles precisam ser cadastrados. Então, acredita-se que esse número seja bem maior, tá? Então, esse valor de 24.424 não represente, de fato, o número total de estudantes com altas habilidades. E, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 5% da população mundial tem algum tipo de altas habilidades ou superdotação. E com relação à etiologia, ou seja, a causa, o que a literatura traz para a gente? Que tanto a genética quanto o ambiente, eles são determinantes na questão da superdotação. Alguns autores acreditam que, de fato, a capacidade de altas habilidades seja um processo inato, ou seja, a criança, né, o indivíduo já nasce com altas habilidades, independente dos efeitos do ambiente, né? E, de fato, alguns estudos mostram já uma configuração neurobiológica, né? Então, quando a gente fala de neurobiologia, muita gente entende, eu vou dar um exemplo aqui do TDAH, né? O TDAH já tem uma robustez da literatura muito grande, que já mostram circuitárias, né, tanto do ponto de vista estrutural quanto de conectividade cerebral, que estão envolvidas no transtorno. Então, todo mundo sabe o comprometimento do córtex pré-frontal, áreas dentro do córtex pré-frontal que estão relacionadas com a regulação emocional, função executiva, né, e entre outras áreas que estão envolvidas no transtorno. Alguns estudos já apontam que a configuração, né, a organização cerebral de indivíduos com altas habilidades, ela é diferente, tá? Então, por isso que essa questão de entender que tem uma questão neurobiológica, e isso é determinado pela genética, né? Então, pesquisas já apontam para a gente, né, que estruturas cerebrais de crianças com altas habilidades, de fato, diferem de estruturas cerebrais das demais crianças, ou seja, dos pares, né, comparados. E isso também leva a uma capacidade, então, de execução de tarefas mais aprimorada e uma memória de trabalho mais eficaz. Aí que eu trouxe a questão, né, que eu acho muito importante colocar para vocês, né? Existe, então, de fato, uma habilidade superior, né, que é fundamental na superdotação. Isso, como eu mostrei, é uma questão neurobiológica, é determinada pela genética, pela configuração do indivíduo, né? Mas, ao mesmo tempo, isso isoladamente não é suficiente para explicar realizações notáveis ao longo da vida desses indivíduos. Ou seja, existe um indivíduo que tem uma capacidade acima da média, que já nasce biologicamente com essa condição, vamos colocar dessa forma, mas esse processo precisa ser nutrido, né, pelo ambiente. Ou seja, existe uma necessidade de uma interação dinâmica, né, entre as forças do indivíduo, ou seja, essa neurobiologia, essa capacidade aprimorada, essa habilidade acima da média, e um ambiente de apoio, um ambiente de suporte, que vai estimular o uso pleno dessa habilidade ou inibir, né, porque em alguns contextos também pode funcionalmente ser prejudicial. É isso que se coloca tanto quanto crianças com altas habilidades, num ambiente que não é estimulante, essa habilidade pode ser inibida, né, e cursar com uma série de prejuízos funcionais e socioemocionais. Então, né, aqui eu coloquei uma estrutura, né, em forma de uma ilustração para mostrar justamente isso para vocês. Então, existem questões internas
que é o QI alto, que se mantém estável. E por que eu coloquei se mantém estável? Porque a gente sabe que ao longo da vida, né, psicopatologias que se instalam pode atrapalhar o desempenho cognitivo e executivo dos indivíduos. É o que a gente coloca muito na nossa prática clínica quanto psiquiatra, o momento da realização neuropsicológica de um paciente. Dá um exemplo aqui, clássico para vocês. Você não vai pegar um adolescente no curso de um surto psicótico e ia fazer uma avaliação neuropsicológica para ele. Muito provavelmente ele vai performar abaixo da média. Eu já tive pacientes no meu consultório com laudos prévios de altas habilidades e que, num determinado momento, se instalou um episódio depressivo, né, e chegaram com uma nova avaliação neuropsicológica e com QI diferente do QI anterior. Por quê? Porque o momento da depressão, uma depressão grave, não era o momento de se fazer uma avaliação neuropsicológica, né? Então, a gente sabe que ao longo da vida existem questões que podem atrapalhar a performance desses indivíduos, né? Então, aqui ele traz como uma questão QI estável, né, ao longo da vida. Obviamente que traços de personalidade do indivíduo, a sua capacidade de criatividade, o seu esforço individual, sua persistência, sua motivação e o seu comprometimento. Mas também é necessário um papel do ambiente nisso. O apoio, né, uma estrutura familiar que compreenda, e aí vem o papel, a importância da psicoeducação, uma escola que consiga acolher e dar suporte adequado para esses indivíduos, né? E que o ambiente possa propiciar. Então, quando eu dei o exemplo para vocês, né, das altas habilidades específicas, eu trouxe como essa questão do ambiente ele é importante para que o indivíduo possa executar ao longo da vida dele as habilidades dele, né? Então, isso é muito importante. Então, esses fatores interagindo de uma forma dinâmica vai levar, então, ao desenvolvimento natural dessas habilidades e fazer com que esses indivíduos consigam ter realizações notáveis ao longo da vida deles. E o que a literatura traz para a gente quando a gente vai fazer uma investigação, sem ser com instrumentos estruturados, no histórico da vida dessas crianças com relação a altas habilidades? Normalmente, já existe uma história de uma precocidade. Então, desde muito cedo, eram crianças, né, que tinham interesses, às vezes por letras, por números, aprenderam a ler antes da idade esperada, se interessavam por assuntos que não eram pertinentes para a faixa etária. É claro que isso, né, parece muito interessante e atrativo, né, e aos olhos dos pais e dos familiares. Isso é muito bonitinho. Olha que gracinha, ele tem 5 anos e já se interessa por falar russo, ou ele sabe o mapa mundi, ou ele quer assistir documentários sobre a guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, mas isso no universo da criança traz vários problemas, porque muitas vezes ela tem dificuldade de se engajar com os pares, porque os assuntos que são de interesses para ela, e aqui eu não estou falando de interesse restrito, tá? Claro que mais para frente não é o foco hoje, mas um diagnóstico diferencial importante é o transtorno do espectro autista, mas às vezes esses mais de um interesse, né? Múltiplos interesses, porque no autismo a gente tem, às vezes, um único foco de interesse. Crianças com altas habilidades, elas podem ter vários interesses, uma motivação, né? Um engajamento muito forte para aprendizagem, interesses que são intensos, mas raros e não esperados para a faixa etária. Então, isso pensando na questão da interação social com os pares pode ser um problema, porque a criança não vai se interessar em brincar do que outras crianças da mesma faixa etária brincam. Às vezes elas apresentam uma habilidade de comunicação muito bem, ou seja, elas se expressam muito bem com palavras, com números, com símbolos. É claro que, novamente, não estou entrando, até porque não dá para generalizar. Nem todos os traços estão presentes em todos os indivíduos. Quando elas estão falando, às vezes, do que é de interesse delas, do que elas dominam, ou quando elas estão envolvidas no ambiente, elas se expressam muito bem. Mas existem muitas crianças que às vezes têm dificuldade de relacionamentos sociais e de comunicação, né? Então, parecem as crianças mais introvertidas, com mais dificuldades sociais. Mas elas têm uma habilidade, quando elas estão ali, muitas, não todos, novamente, né? Envolvidas com o ambiente, uma capacidade de comunicação muito boa, né? Capacidade de resolução de problemas, ou seja, conseguir ter estratégias para identificar e resolver o problema, e a memória, né? Elas memorizam, isso é uma coisa que a família traz na consulta. Nossa memória é muito boa. Memoriza tudo. Não só questões acadêmicas, mas às vezes memoriza dia, datas, fatos, que as coisas aconteceram.
Então, a capacidade de aprender novos conceitos, entender conexões, significados mais profundos, o raciocínio, ou seja, a capacidade de encontrar soluções, a imaginação, a criatividade, então a capacidade de produção de ideias altamente originais. Uma parcela dessa população tem um humor muito bom, então é capaz de transmitir e captar o bom humor. Isso ajuda muitas vezes até na capacidade de liderança, né? Intensidade. A intensidade, do ponto de vista psiquiátrico, às vezes é o que leva muitas famílias a procurar, porque as reações emocionais são muito fortes e muito intensas. Então, as respostas comportamentais são muito fortes. Então, a família percebe, inteligente, aprende tudo muito fácil, só que vê tudo isso como algo muito positivo. Só que muitas vezes busca um psicólogo, busca um psiquiatra que fala, nossa, é uma criança, tudo é muito intenso, né? Então, essa regulação emocional, essa intensidade comportamental, emocional, é um traço marcante desses indivíduos, né? E, então, assim, essa forte resposta a estímulos emocionais. São indivíduos que fazem muitas perguntas, são muito curiosos, gostam de fazer experiências, gostam de fazer descobertas, né? Então, com relação aos traços comportamentais de indivíduos com altas habilidades, muitas vezes existe uma espontaneidade, um entusiasmo sem limite, principalmente com coisas que são de fortes interesses. Isso a gente vê, né, muitas vezes na biografia de pessoas ao longo da história, que claramente, né, mesmo sem o diagnóstico, a gente consegue inferir que tinham ou as altas habilidades acadêmicas ou altas habilidades específicas, né? Eram pessoas extremamente entusiastas da arte que realizavam, do que eles produziam cientificamente, né? Esse entusiasmo sem limite, né? Intensamente focado em suas paixões, que tem muito a ver com isso, então ficavam horas e horas, né, focados e submersos em realizar suas produções científicas ou sua arte, né? A gente vê muito isso na biografia das pessoas e até nos tempos atuais, né? São altamente enérgicos, então às vezes apresentam pouca necessidade de sono, ou conseguem ficar pouco tempo sem fazer nenhum tipo de atividade, uma certa inquietação, fazem pergunta de uma forma constante, então assim, mas por quê? Por quê? São crianças que desde de pequenas, mas falam, nossa, toda criança tem a fase do porquê, mas crianças com altas habilidades é um questionamento que chega às vezes até a ser desgastante para os pais, né? Essa necessidade dessa resposta constante. Isso em sala de aula pode ser também erroneamente interpretado como crianças que estão o tempo todo questionando, né? Questionando, e na verdade elas querem entender o porquê. E, infelizmente, muitas vezes o questionamento da criança deixa o professor sem resposta. Elas vão, às vezes, numa intensidade de questionamento que ultrapassa ali o que o professor está preparado para responder, né? E a curiosidade que é insaciável, né? Isso são traços comportamentais desses indivíduos. Também são impulsivos, ansiosos, espirituosos, mas podem falar muito, conversar muito, ter essa inquietação toda, essa perseverança, principalmente em áreas do seu interesse. Então, eles perseveram bastante em áreas de interesse. Aí entra novamente um pouco aquilo que eu mencionei da reatividade, né, emocional, da forte intensidade, principalmente em situações de frustrações. Mais especificamente, quando está relacionado a padrão de desempenho. Então, a frustração relacionado com fracasso, especialmente fracasso que eles impõem a si mesmos. Então, assim, eles têm muita dificuldade de lidar com o próprio fracasso. Mas, na verdade, essa intensidade não é só para isso. São crianças que têm uma resposta emocional intensa muito grande para muitas coisas. Mas para lidar com o fracasso, têm muita dificuldade de lidar com esse tipo de frustração. E justamente esse temperamento mais volátil, né? Novamente relacionado mais à percepção de fracasso, mas acontece em outros contextos, né? Então, novamente, aqui a questão, né, de intelectualmente ou mesmo em habilidades específicas, esses indivíduos eles apresentam uma maior maturidade, né, vamos chamar assim, uma maior facilidade em alguns domínios do que em outros. E isso, quando eu dei um exemplo para vocês, né, crianças que são muito capacitadas, com habilidade muito grande em alguns interesses, destoam dos pares, e isso não é bom, isso pode trazer problemas, não é bom em alguns aspectos, né? Deixa eu corrigir a minha frase aqui, né? Pode trazer alguns problemas socioemocionais, algumas dificuldades, especialmente quando o ambiente não propicia, né, uma forma de atender essas necessidades. Que foi quando eu mostrei aquela ilustração para você da importância dessas interações dinâmicas entre a capacidade individual desses indivíduos,
mas também é um ambiente que propicie isso, né? Então, existe uma necessidade de apoio, de orientação para esse desenvolvimento socioemocional dentro das áreas de talento, né? Porque senão vai ter mais dificuldade socioemocional, e essas dificuldades socioemocionais levam, às vezes, à falta de motivação, ao adoecimento do ponto de vista psíquico, né? Do ponto de vista psicológico. Isso pode até atrasar o desenvolvimento intelectual dessas crianças, né? Então, às vezes, a gente tem a ideia que crianças com QI maior que 130, inevitavelmente vão ter uma performance escolar brilhante. E na prática não é isso que a gente vê. Então, uma série de fatores podem influenciar com que, às vezes, essas crianças tenham um desempenho escolar até mediano ou até insatisfatório. Então, existe uma série de fatores que estão envolvidos no desempenho dessas crianças. Então, né, esses aspectos que eu mencionei, como dificuldade de regulação emocional, para alguma parcela dessa população, um prejuízo nas suas habilidades sociais, dificuldade de relacionamento com os pares, dificuldade, às vezes, de lidar com desafios pelo nível de autocobrança, uma dificuldade muito grande de lidar com críticas. Então, tem estudos que apontam que o nível de autocrítica dessas crianças é muito grande. Então, elas apresentam muita dificuldade de lidar com críticas, problemas de autoconfiança, né, uma preocupação com identidade, adequação, né? Essas crianças têm estudos que mostram que elas percebem que elas são diferentes, né, das outras crianças. Existem relatos da literatura, né, ou às vezes até relatos da nossa prática clínica, que a gente vê que a criança percebe que ela é diferente, os questionamentos em sala de aula, as colocações em sala de aula, ou a nota que é sempre maior do que de todas as outras crianças, ou aquele talento que se destaca, começa a ser um problema aos olhos dos pares. E essa criança, às vezes, começa até, às vezes, meio que boicotar o potencial dela para evitar problemas socioemocionais, né? Em contrapartida também, né, tem um nível de perfeccionismo para uma parcela dessa população muito grande, então uma rigidez, um nível de exigência muito grande. Às vezes, um ambiente não favorável leva a falta de motivação, gera ansiedade e gera estresse. E aqui eu vou introduzir para vocês um conceito muito importante, que explica muita dificuldade dessas crianças, mas principalmente hoje que a gente vai falar da questão do TDAH, é muito importante entender essa questão da superexcitabilidade. Então, a superexcitabilidade, né, ela foi introduzida aí no mundo da superdotação por Dabrowski, né? E o que é esse conceito de superexcitabilidade? É justamente isso, são respostas neurológicas internas e externas que são atípicas do esperado, né? São diferentes do esperado mediante a determinado estímulo, né? A superexcitabilidade, elas são altamente presentes em indivíduos com altas habilidades. E essas respostas extremas, intensas, né? Elas vão influenciar nas ações, na formação da personalidade e no modo de pensar e na emoção desses indivíduos. Elas podem cursar com consequências negativas justamente pela intensidade com que elas se manifestam e podem afetar as funções sociais, emocionais de crianças, adolescentes e adultos com altas habilidades, né? Elas, muitas vezes, né, essa superexcitabilidade imaginativa, psicomotora, intelectual, emocional e sexuais, que são um subtipo de personalidade, vão rotular esses indivíduos muitas vezes como indivíduos problemáticos, justamente por causa da intensidade do seu comportamento. E aqui é importante explicar, né, um pouquinho mais de cuidado sobre a superexcitabilidade psicomotora, que, como o próprio nome diz, está relacionado a altos níveis de energia, são indivíduos que parecem estar constantemente em movimento, e eles podem ser erroneamente diagnosticados com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Enquanto eles estão muito ativos, então eles podem estar se mexendo em sala de aula, mexendo na cadeira, põe a perna para cima, põe a perna para baixo, eles podem estar, ao mesmo tempo, ter a capacidade de estar focado se o ambiente estiver estimulante. Se o ambiente não for suficientemente estimulante, eles podem se dispersar e realmente estar pensando ali no que é foco de interesse deles. Então, a falta de estimulação mental piora essa superexcitabilidade psicomotora desses indivíduos.
A superestabilidade psicomotora tem algumas características, né? Então, a fala compulsiva, comportamento impulsivo, preferência por ações rápidas, nervosismo, tique, falar rápido, insônia, coisas que estão presentes, às vezes, na fala do diagnóstico de TDAH. Nossa, fala sem parar, uma impulsividade intensa, faz tudo muito rápido, parece que precisa o tempo todo estar fazendo atividade física como esporte, é muito nervoso. A gente sabe que uma característica, embora não seja critério diagnóstico, mas acontece muito em indivíduos com TDAH, são as falhas na regulação emocional, né? Às vezes, indivíduos com TDAH também falam muito, falam rápido, têm distúrbios de sono. Então, uma família que traz isso pra gente, facilmente pode ser diagnosticada com TDAH. A superexcitabilidade emocional, vou dar uma ênfase aqui também, que está relacionada a essas reações emocionais intensas, podem ser diagnosticados erroneamente, né? Como tem essa instabilidade emocional, parece que são crianças que estão o tempo todo mudando de humor, então pode ser diagnosticado como transtorno afetivo bipolar, transtorno explosivo intermitente, ou também o próprio TDAH, se a gente levar em consideração a desregulação emocional de indivíduos com TDAH. Então, a superestabilidade emocional inclui ansiedade, preocupação, extremos de emoção, né? Sentimentos, às vezes, de inferioridade, de inadequação, entra muito a questão da autopercepção e da autocrítica desses indivíduos, dificuldade de adaptação a mudanças, às vezes uma timidez, ou às vezes até uma euforia. Então, são crianças que têm essa instabilidade emocional. Por isso que pode levar a diferentes diagnósticos psiquiátricos. E a superestabilidade sensorial, que está muito relacionado à questão dos 5 sentidos: visão, olfato, paladar, tato e audição. Então, indivíduos com altas habilidades apresentam alterações sensoriais. Isso leva ao diagnóstico diferencial de transtorno de espectro autista e até do TDAH. Estudos mostram que indivíduos com TDAH também apresentam alterações de ordem sensorial, né? É claro que isso é mais marcante em indivíduos do espectro autista, mas hoje a gente fala muito, embora no manual diagnóstico, né, no DSM a gente não tem ainda o transtorno do processamento sensorial, existe uma classificação diagnóstica de primeira infância que ainda não foi traduzida para o português, né, e ele fala do transtorno do processamento sensorial. Então, existem crianças que só têm alterações de processamento sensorial, mas alterações sensoriais estão presentes no TDAH, estão presentes no transtorno do espectro autista e estão presentes em indivíduos com altas habilidades. E uma característica que é muito marcante nesse perfil da população, que é o desenvolvimento assíncrono, né? Então, na verdade, a sincronia, né, conceitualmente falando, é o quê? Quando existe um descompasso entre um desenvolvimento comparado com o outro. E o que acontece em indivíduos com altas habilidades? Às vezes eles apresentam um desempenho cognitivo muito acima do esperado, né? Enquanto emocionalmente ou motoramente eles estão aquém do esperado. Então, esse, como o próprio nome diz, uma coisa não acompanha ali a outra, né? Então, existe uma desigualdade nos níveis de habilidade. E, às vezes, até o próprio dentro da questão acadêmica mesmo, né? Então, uma criança ela pode ter altas habilidades em matemática, mas ser ruim em leitura, ter problemas em leitura, né? E, às vezes, as habilidades intelectuais são extremamente avançadas, mas as habilidades motoras e sociais e emocionais estão atrasadas. Então, às vezes, os pais falam, nossa, ele é extremamente inteligente, ele senta, às vezes, com meninos de 12, 13 anos, 14 anos e joga de RPG e tem estratégias, ou às vezes até consegue falar sobre o que está acontecendo na guerra na Ucrânia e tem um posicionamento com relação a isso e briga com a irmã de 6 anos, daí a irmã parece ter mais maturidade emocional para lidar com isso, né? Isso pode acontecer. Os especialistas, não existe um consenso com relação a isso, mas o assincronismo, às vezes, ele é uma característica tão marcante que muitos autores acreditam que possa ser uma característica definidora da superdotação, né? E isso acontece quando um desenvolvimento realmente está muito desigual com relação ao desenvolvimento de outros domínios. E claro que isso, do ponto de vista prático, para uma criança, para um adolescente e um adulto, mas principalmente uma criança e para um adolescente, traz um nível de ansiedade, de estresse, né? E às vezes até de isolamento. Porque às vezes a criança pode ver que ela é muito boa em sala de aula, mas ela vai para a aula de educação física, ela vê o quanto ela tem problemas motores, né? E isso também, pensando aqui na questão do diagnóstico diferencial, e a gente vai falar do TDAH, vários estudos mostram questões motoras, né? Então, às vezes, crianças com TDAH são mais
a gente usa o termo, às vezes, né? Os pais falam, são mais estabanadas, mais atrapalhadas, né? Mas isso a gente vê que crianças com altas habilidades, também, às vezes, motoramente, elas têm dificuldades, né? Mas aí, às vezes, na fala da mãe, fala, nossa, como é atrapalhada, como é descoordenada, né? Como vai pegar as coisas e derruba tudo, né? Então, a parte motora também no TDAH pode ser uma fala na prática clínica. E aí, uma coisa que eu acho muito importante falar, que eu trouxe logo no começo, como é importante que profissionais de saúde mental tenham esse conhecimento, né? A gente falou um pouquinho sobre essa questão dos problemas socioemocionais. Só que isso não é ensinado para nós psiquiatras durante a nossa formação. Não é que a gente recebe pouco treinamento. Na verdade, a gente não recebe treinamento nenhum com relação às características socioemocionais de indivíduos com altas habilidades. E aí, quando essas crianças chegam para um psicólogo, para um psiquiatra, para um pedagogo, até pode ser que ele tenha um olhar um pouco diferente, porque ele consegue captar ali, né? E a queixa já traz alguma coisa com relação à escola. Mas chegar profissional de saúde mental, né, trazendo essas queixas, às vezes, dessa hiperreatividade, dessa oposição, desse questionamento, dessa inquietação, dessas dificuldades sociais, é muito improvável que o profissional de saúde mental, que o psiquiatra, que o neuropediatra, atribua isso à questão de altas habilidades. Ele vai, porque é o que ele está habituado a fazer. Ele vai entender esses comportamentos como sintomas de um possível diagnóstico psiquiátrico, que é o que ele está familiarizado. Então, né, esse reconhecimento dessas características é um desafio muito grande para os profissionais de saúde mental, né? Entender que ter um alto QI é o ônus e o bônus ali, né? Vem um pacotinho junto, né? E esse pacotinho, né, que vem junto, essas dificuldades que vem junto com a criança inteligente, né? Muitas vezes pode se assemelhar com características, principalmente, de TDAH, transtorno desafiador opositor, às vezes transtorno obsessivo-compulsivo, essas crianças são muito metódicas, sistemáticas, perfeccionistas, e transtorno afetivo bipolar, e o transtorno do espectro autista. E muitas vezes essas crianças vão ser medicadas por questões que não são trabalhadas do ponto de vista medicamentoso, né? Então elas vão assumir aí, acabar tendo um diagnóstico psiquiátrico, sendo que são outras questões que precisam de outros tipos de intervenção. Né? Aqui é importante fazer uma ressalva, eu estou falando muito das características socioemocionais que essas crianças apresentam e que levam, às vezes, ao diagnóstico diferencial de outras psicopatologias, e essas crianças são erroneamente diagnosticadas como TDAH, como autista, como TOD, como transtorno afetivo bipolar, mas existe uma condição que a gente chama de dupla excepcionalidade, que é quando crianças apresentam altas habilidades, mas vão apresentar um transtorno do neurodesenvolvimento ou um transtorno psiquiátrico associado, né? Então, esse estudo em específico, ele fez uma revisão de 20 anos de literatura em indivíduos que apresentavam dupla excepcionalidade, ou seja, a condição de altas habilidades associada a outro transtorno. E os principais transtornos associados encontraram foram dificuldade de aprendizagem, o TDAH e o transtorno do espectro autista, né? E o estudo reforçou de uma forma muito grande que indivíduos com TDAH, com altas habilidades, têm forte chance de ter um outro transtorno do neurodesenvolvimento ou psiquiátrico associado. Isso leva a uma necessidade de uma abordagem individualizada, né, para esses indivíduos. Esse outro estudo aqui também mostrou quais são os principais tipos de dupla excepcionalidade, que é altas habilidades associadas ao transtorno do espectro autista, e aí vão potencializar as dificuldades sociais, de comunicação, aumentar ainda mais a questão do foco, os interesses e habilidades avançadas. Altas habilidades com TDAH, que é o nosso foco principal da conversa, né? Mas às vezes, muitas vezes piora, potencializa a dificuldade de foco atencional, de completar trabalho, de seguir instruções, de organização, que são as falhas que indivíduos com TDAH cometem. E também o que é mais comum são as altas habilidades associadas a dificuldade de aprendizagem, né? Seja com relação à escrita, à leitura, né? Ou seja, a linguagem receptiva, a linguagem expressiva, a dislexia, a ortografia, que são questões, às vezes, que são também diagnósticos diferenciais ou comorbidades em indivíduos com TDAH. Aqui, novamente, falando, então, um pouquinho, né, dos principais condições que estão associadas à dupla excepcionalidade, que é o TDAH, o transtorno do espectro autista, e a questão dos transtornos de aprendizagem. Aqui eu falei, então, da condição
Primeiro eu expliquei para vocês das dificuldades socioemocionais, depois eu mencionei para você da associação de altas habilidades com outros transtornos, que é a dupla excepcionalidade. Agora, fazer esse diagnóstico diferencial. Se trata de uma dupla excepcionalidade, ou se trata só, né, de um TDAH, que é o que está em questão hoje, ou se trata de dificuldades emocionais de indivíduos com altas habilidades que estão sendo erroneamente diagnosticados com TDAH, ou seja, o diagnóstico diferencial, na prática clínica pode ser muito desafiador e complicado. Né? Brevemente eu vou falar para vocês, então, por quê? Eu falei para vocês das características das altas habilidades, da superestabilidade imaginativa, psicomotora, emocional, né, das questões emocionais dessas crianças, da hiperreatividade. E o TDAH? O que classifica um indivíduo com TDAH? Sintomas de desatenção, que estão relacionados a não prestar atenção em detalhes, dificuldade de manter a atenção, parece não prestar atenção quando se fala diretamente com eles, não consegue acompanhar instruções ou tarefas, dificuldade de organização de tarefas, reluta, evita, né, a procrastinação em se envolver em tarefas que demandam esforço mental maior, perde objeto necessário para atividade escolar, distração, esquecimento. Então, esses são os 9, né, são os sintomas relacionados à desatenção. E com relação, então, aos critérios diagnósticos de acordo com o DSM-5 de hiperatividade e impulsividade, é a movimentação com os pés, com as mãos, né? Na criança, ela corre em sala de aula, ela anda em sala de aula, ela não para na cadeira, às vezes ela corre ou escala o sofá em lugares que não são adequados, ela não consegue brincar de uma forma tão tranquila, parece que está sempre ligada na tomada, fala demais. Se recordem quando eu falei aquele slide que as crianças com altas habilidades o tempo todo estão questionando, estão falando, falam demasiadamente. Isso é um critério diagnóstico de TDAH, né? Responde de uma forma abrupta, interrompe os outros, né? Não espera a vez de falar. Crianças com altas habilidades em sala de aula, às vezes só ela quer responder, até porque às vezes só ela sabe responder. Resposta muito complexa, quer falar o tempo todo. Às vezes o professor, tanto a criança com TDAH, quanto a criança com altas habilidades, tem que falar, espera, deixa o amiguinho responder, agora é a vez da outra criança falar. Então, isso facilmente pode ser confundido. Né? E o que esse estudo fez para a gente? Na verdade, esse estudo queria avaliar a validade do diagnóstico do TDAH em crianças com altas habilidades. Então, peraí, vamos ver se crianças com altas habilidades podem ter TDAH associado? Então, ele avaliou uma amostra, né, até para poder comparar se difere o perfil, né, com relação ao prejuízo funcional. Então, ele fez uma comparação de 92 crianças que tinham altas habilidades e não tinham TDAH e 49 crianças que tinham altas habilidades e preenchiam critérios para o TDAH. E o que aconteceu com amostras que tinham o TDAH junto com altas habilidades? Né? O subtipo que predominou era o subtipo combinado, tá? Quando mistura, né? Quando eu falei dos critérios diagnósticos TDAH. Tem crianças que apresentam uma sintomatologia só hiperativa e impulsiva, outros que predominam desatenção, e boa parte tem uma mistura ali de sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, né? E quando as crianças que tinham altas habilidades tinham o TDAH associado, elas tinham maior história familiar, né, de primeiro grau, até porque ambas as condições geneticamente têm um impacto muito grande. O TDAH tem uma heredabilidade genética gigantesca, e altas habilidades também está envolvido com história familiar. Elas performavam pior, esse estudo foi feito na época do VISC-3, né, nos testes, né, na avaliação neuropsicológica, maior taxa de prevalência comórbida, ou seja, outros transtornos associados, depressão, ansiedade, transtorno opositor, e maiores prejuízos funcionais em diferentes domínios do desenvolvimento. Então, né, o diagnóstico diferencial, ele é complicado por quê? Né? Porque crianças com altas inteligências, voltando, são aquelas questões que eu trouxe para vocês anteriormente, que esse estudo mostrou. Por que pode ser difícil diferenciar TDAH de altas habilidades? Porque crianças com altas habilidades apresentam altos níveis de energia, baixo controle de impulso, baixa tolerância à frustração, às vezes elas se entediam muito facilmente e têm uma maior dificuldade de ter hipotensional quando não é de interesse delas. Sintomas, né, queixa clássica de quem leva uma criança para avaliação de TDAH para o consultório. Aí vem a grande questão da superestabilidade que eu dei ênfase no slide anterior. A superestabilidade psicomotora de uma criança superdotada pode ser confundida com a hiperatividade de uma criança com TDAH
E a superexcitabilidade imaginativa pode ser interpretada como desatenção, porque a criança com altas habilidades, especialmente quando eu falei, se o ambiente não está motivador, ela pode ficar com a imaginação dela criando, a história vai, ela cria um jogo de RPG, e ela começa a lembrar o que ela leu ali da mitologia, ou o documentário que ela viu do buraco negro. Enfim, ela começa a entrar na imaginação, a professora olha, vê uma criança completamente dispersa e leva para os pais, olha, ela se distrai em sala de aula, né? Só que, no entanto, esses problemas, eles são diferentes do que são observados em crianças com TDAH, com a inteligência normal. Porque esses problemas, às vezes, acontecem principalmente em sala de aula, né? Enquanto o TDAH, para ser TDAH, o que é um critério definidor? Não é um critério diagnóstico, mas é um especificador. O TDAH, para ser TDAH, ele tem que estar presente em mais de um ambiente. E, às vezes, esse comportamento da superexcitabilidade vai acontecer mais na sala de aula. Por quê? Porque a criança não está motivada e engajada para o ambiente, né? Os sintomas de TDAH tem o outro lado da história. Eles podem ser mascarados em crianças com altas habilidades. Por quê? Porque elas são muito inteligentes, então elas podem estar dispersas, com a imaginação a mil, ou totalmente inquieta, só que elas podem ter um desempenho muito bom, porque a inteligência minimiza o impacto disso. Então, embora, né, aí que eu acho bastante interessante, a gente tem aquele estereótipo de que a criança superdotada, né, ela é vista como algo muito positivo, porque ela vai ter sucesso profissional, educacional. Qual que é o meu papel na aula de hoje? Falar do impacto negativo. Não é que toda criança com alta habilidade, adulto, adolescente vai ser problemático. Não é isso. Mas que essas questões socioemocionais precisam ser conhecidas. Então, tirar esse estereótipo de, né, crianças geniais vão ter sucesso na vida, né? É olhar para todos esses fatores, né? Então, é bem como eu coloquei, é o ônus e o bônus, né, dessa condição. Então, esses resultados, né, ruins que essas crianças podem apresentar, muito se deve, né, essa performance ruim, muito se deve à superexcitabilidade, como eu descrevi para vocês, né? E essa superexcitabilidade também podem simular os sintomas centrais de hiperatividade, desatenção e impulsividade de quem tem TDAH. Alguns pesquisadores levantam a possibilidade, então, né, que esse comportamento impulsivo, hiperativo e desatento, na verdade, eles sejam secundários à superexcitabilidade. O que esse estudo fez? Vamos ver, então, né, o que é do TDAH, se é comorbidade, se é diagnóstico diferencial. Então, ele usou alguns instrumentos. Primeiro, porque ele precisava descartar possíveis comorbidades, né, porque também a ansiedade leva à agitação e inquietação. Precisava, de fato, avaliar a inteligência dessas crianças para ver se, de fato, essas crianças tinham altas habilidades. Precisava avaliar sintomas de TDAH e precisavam avaliar, né, com mais de uma escala. Então, foram esses os instrumentos utilizados nesse estudo. Eram 359 meninos e 148 meninas, numa idade média de 10,6. Formaram-se 4 subgrupos. Um subgrupo só com TDAH, um subgrupo só com altas habilidades, um subgrupo com altas habilidades TDAH e um grupo controle, ou seja, crianças que não tinham nem altas habilidades e nem TDAH. Por isso, né, foi descartando também as possíveis comorbidades. Então, sim, esse estudo mostrou que TDAH pode acontecer em crianças com altas habilidades, né? Só que a apresentação clínica, às vezes, do TDAH nessas crianças pode diferir um pouco, então, né, de crianças que têm o TDAH puro. É aquilo que eu falei, elas podem, às vezes, se dispersar, muitos deles vão conseguir ter um desempenho muito satisfatório, porque o QI vai ser um compensador das disfunções executivas do TDAH, né? E, às vezes, elas podem fazer muito, muito mais hiperfoco, principalmente se elas são motivadas pelo interesse mesmo do TDAH. Então, a apresentação clínica do TDAH pode diferir um pouco quando tem as altas habilidades juntas, tá? Aqui, novamente, então, a questão da amostra do estudo, né, e dos 4 subgrupos, e o resultado que trouxe foi justamente esse, é um diagnóstico válido, né, aqui, então, altas habilidades TDAH, difere na apresentação clínica, a apresentação clínica da hiperatividade e impulsividade também difere quando os dois resultados estão juntos. Então, eu falei anteriormente da parte positiva, né, que é a questão que o QI pode minimizar as dificuldades do TDAH, mas quando os dois diagnósticos estão juntos, pela superexcitabilidade associada,
pode ter mais dificuldade em modular atividade motora, modular atividade verbal, porque são crianças que vão ficar, além da hiperatividade e impulsividade, tem a superexcitabilidade associada. Então, tem o lado positivo, que pode minimizar o impacto acadêmico, não ser negativo, porque o QI dribla, mas às vezes a inquietação, o falar, o perguntar, se sobrepõe aos sintomas do TDAH e a superexcitabilidade. Então, também tem um impacto negativo. Aqui, esse estudo trouxe, novamente, que é a associação. Então, esse estudo avaliou, foi uma revisão que avaliou 19 estudos e 9 avaliaram o TDAH como a comorbidade mais presente, E os resultados mostraram que crianças com TDAH junto com altas habilidades, eles tiveram piores resultados na CBCL. A CBCL é uma escala que avalia problemas emocionais e comportamentais e fatores de risco para transtornos psiquiátricos na infância. Ou seja, os dois diagnósticos associados, a condição, na verdade, altas habilidades com o diagnóstico de TDAH, traz maior riscos para transtornos neuropsiquiátricos. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada, que segue meu e-mail e o meu Instagram. Agradecemos a excelente palestra da doutora Fabrícia Signorelli. Na certeza de que foi uma noite muito proveitosa, nos despedimos, aguardando a todos para as atividades híbridas que ocorrerão amanhã. Informamos aos que participarão de maneira presencial que o credenciamento iniciará às 7h45 no auditório do Instituto de Biologia, que fica no térreo do Bloco M, Gragoatá. As atividades começarão a ser transmitidas às 8h15. Desejamos um excelente descanso para todos. Muito boa noite. Em nome da comissão organizadora do Simpósio de Altas Habilidades para Dotação, gostaria de agradecer às intérpretes Daiane e Elizabeth pelo importante trabalho de interpretação na língua brasileira de sinais, Libras. E peço que se inscrevam no canal, pois amanhã os eventos seguem híbridos e a transmissão vai acontecer nesse canal. Vai aparecer a notificação de transmissão ao vivo da live, tá bom? Muito obrigado, ótima noite e até amanhã.